A segunda-feira foi absolutamente maluca no ambiente do Internacional. Todo mundo foi pego de surpresa com a demissão do técnico Mano Menezes, que foi desligado pela direção que entendeu que ele não conseguiria evoluir a equipe para o jogo contra o River Plate da maneira que o clube imagina ser essencial. Dessa forma, o Inter faz uma aposta arriscada e vai em Eduardo Cudê, que deve nas próximas horas ser anunciado como o novo treinador do clube. A história é cercada de vários bastidores, reuniões, diagnósticos, tanto para a saída de Mano como para a chegada que irá acontecer do técnico Eduardo Cudê. E a gente relata tudo isso no Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 17 de julho de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Inter aqui no A Dupla. E nesse vídeo, obviamente, um resumo do que aconteceu principalmente na noite, mas o que aconteceu nos bastidores ao longo de toda essa segunda-feira, que ficou marcada e culminou na demissão do técnico Mano Menezes. Mano não é mais o treinador do Internacional. O clube divulgou este comunicado às 10 horas da noite e pegou absolutamente todo mundo de surpresa. E nesse Diário do Inter eu vou contar aquilo que eu consegui apurar. O que aconteceu ao longo do dia, as razões que levaram os fatos a acontecerem e para onde o Inter vai a partir de agora e o porquê. E eu explico tudo isso aqui. Antes, eu vou falar sobre as informações que a gente tinha antes das 10 horas da noite, tá? E eu errei. Eu errei e fui pego de surpresa e acredito que todos os repórteres do Rio Grande do Sul, nenhum tinha antecipado que o Mano poderia ser demitido. E o ambiente que a gente tinha na direção e, por exemplo, a última atualização que eu tive foi durante a entrevista coletiva do técnico Mano Menezes. Após o empate contra o Palmeiras, não indicava que o Mano seria trocado. A gente conversou com as pessoas na entrevista coletiva. E todas elas em um ambiente de tranquilidade, respaldando e defendendo o trabalho do Mano. Por isso, por exemplo, nessa tarde, lá no estádio Beira-Rio, após a apresentação de Sérgio Rocher, eu gravei um vídeo dando aquilo que eu tinha de informação até o momento, que não existia a possibilidade do Mano ser demitido e muito menos possibilidade do Cudê assumir. E eu errei. Eu fui por uma pista e por um caminho errado, porque eu não sabia que algumas outras coisas estavam acontecendo e que culminaram na demissão do técnico Mano Menezes. Pedindo essa desculpa para vocês por não ter conseguido informar da melhor maneira, eu vou tentar correr atrás do prejuízo, porque depois que tudo aconteceu, aí sim as pessoas relataram o que havia acontecido e como os fatos eles se desenrolaram. E eu vou contar tudo isso para vocês aqui, tá? O dia começou e essa pessoa me disse que, porque eu lamentei, eu falei, cara, eu não fazia ideia de que ele poderia ser demitido. E essa pessoa me relatou, ninguém sabia que ele poderia ser demitido. E me explicou como essa demissão aconteceu. Desde amanhã, o presidente Alessandro Barcelos, consultando os pares políticos principalmente, e do departamento de futebol, começaram a especular a possibilidade de mudança, mas sem tratar ainda de uma demissão. E se reuniram ao longo do dia para tentar entender e diagnosticar qual era a situação atual do clube, onde que o Inter poderia chegar em termos de desempenho, tá? E o que fazer para poder melhorar. E nessas reuniões ao longo da tarde, se chegou a uma necessidade de decisão. O Inter diagnosticou que o trabalho técnico de Mano Menezes havia chegado a um limite e não iria evoluir. Que seria suficiente para algumas coisas, mas não para aquilo que o Inter quer, que é, por exemplo, passar do River Plate nas oitavas de final da Libertadores. E aí se precisou chegar a uma decisão. Se aposta na troca ou se aposta na permanência do Mano Menezes e que com esse limite que ele chegou, o Inter consiga passar. O Mano já sabia, ao longo da tarde, que as reuniões que aconteceriam poderiam resultar na demissão dele. E se chegou a esse diagnóstico, de que seria a hora de trocar. E o que me foi passado em termos de diagnóstico? Tá? O trabalho do Mano Menezes estagnou. Eles não viam nos últimos meses evoluções. E um dos fatos que enfim, foram preponderantes para isso é o fato do Inter ter tido 2 jogos em 2 semanas cheias, onde não apresentou nenhuma evolução de construção de time. E se analisou isso após o empate contra o Palmeiras. E se chegou à conclusão, vamos arriscar e apostar no trocar. E esse é o ponto. O Inter entendeu que o Mano não tinha para onde crescer. E aí a leitura que se fez dentro do Beira-Rio é a seguinte:
O jogo contra o River Plate é no dia 1º de agosto. Temos aí 15 dias, 2 semanas para essa partida. É a hora de apostar, é a hora de dar um all-in, colocar todas as fichas nisso. Porque o limite do Mano a gente já sabe. O limite do novo treinador a gente não sabe. Pode ser acima do Mano, mas pode ser abaixo também. E tá na hora de arriscar, porque a gente sabe que com esse limite aqui não vamos conseguir chegar onde queremos. E o presidente fez essa aposta, arriscada, e foi tida como uma aposta para salvar a temporada. Um movimento que também no bastidor é considerado extremamente arriscado, mas que a direção optou por fazer. Dentro disso, se entende que era a última janela de oportunidade que tinha para trocar e ter algum tipo de impacto no jogo contra o River Plate. E obviamente que não é só demitir o Mano, é sobre quem vai trazer. E o Inter já tem esse treinador fechado, encaminhado. E é Eduardo Cudê. Eu trouxe essa informação durante a hora da dupla KTO, da noite dessa segunda-feira, onde a gente tratou muito sobre a demissão do Mano Menezes, com a participação do JB, com a participação do Lucas Dias. A chegada do Eduardo Cudê eu apurei durante a live, conversando com uma pessoa, e ela me relatou que o Cudê será o técnico do Internacional, está tudo muito bem encaminhado para que ele assine o contrato e seja o técnico do clube. E aí algumas situações envolvendo Eduardo Cudê, tá? Que a gente precisa pontuar. Primeiro, o Eduardo Cudê aceita trabalhar até o fim do ano, um contrato curto. Muito por uma história que ele mesmo disse que tinha uma dívida com o Internacional, por ter abandonado o Inter lá atrás em 2020, por ter pedido demissão para aceitar o Celta de Vigo. Ele já falou em entrevista que tem uma dívida com o Internacional e isso foi usado para aquele cara, tu tem uma dívida, então 6 meses agora, aceita, é hora de tu pagar tua dívida. E pela boa relação que ele tem com o presidente Alessandro Barcelos. Cudê e Barcelos são próximos, são amigos, são caras que se gostam, se admiram profissionalmente. Então o presidente Barcelos foi crucial para que o Cudê viesse para o Internacional e aceitasse este contrato um pouco extraordinário, porque ele é só de 6 meses. Obviamente que se ele ganha Libertadores, o Barcelos se reelege e ele fica, mas não tem como prometer mais do que esses 6 meses. Tá? Então essa amizade com o presidente, ela foi preponderante para a vinda de Eduardo Cudê. Os motivos que levaram o Inter a contratar Eduardo Cudê, segundo as pessoas que eu conversei. Ele conhece o clube, conhece como funciona o ambiente do Internacional. O grupo mudou bastante, tá, de 2020 para cá, mas o ambiente do Inter, as pessoas, como funciona tudo aqui em Porto Alegre. Ele conhece, ele é um técnico que conhece a aldeia, aquela expressão. Teve uma boa campanha no passado recente no clube, né, em 2020, e a direção atual gosta muito do trabalho que o Eduardo Cudê fez no Internacional e que tinha o presidente Barcelos como o vice-presidente de futebol. E aí me foi dito o seguinte: o Cudê atende às necessidades atuais do time, que dizem respeito ao quê? A mobilização do grupo, a uma cobrança e a armação de um time embasada na intensidade. O Cudê é um técnico que cobra essa intensidade e o Inter quer ser mais intenso com a bola, quer ser mais intenso sem a bola, quer ser mais intenso no jogo. Além disso, foi dito que o Cudê conhece a realidade da Libertadores e conhece inclusive o próximo adversário do Internacional, que é o River Plate. Tudo isso fez um combo para que Eduardo Cudê seja o nome de fato escolhido pelo Internacional para assumir a partir de agora o comando técnico do clube, e ele deve nas próximas horas ser anunciado e fechar o contrato, tá? Outra coisa, existe uma pressa para anunciar Eduardo Cudê. Obviamente, o Cudê estará na Casa Mata, tudo indica, contra o Red Bull Bragantino no domingo às 4 horas da tarde, lá em Bragança Paulista. Porque o Inter corre contra o tempo para que ele comece a trabalhar, para que ele possa implementar um time para jogar contra o River Plate. Esse é o principal objetivo, é jogar contra o River Plate, no dia 1º de agosto. Então por isso existe pressa e já nas próximas horas ele deve estar, se não na terça, na quarta aqui em Porto Alegre, para ser apresentado, para começar a trabalhar e para, enfim, montar esse time pensando na Libertadores da América contra o River Plate, tá? Então este é um resumo, tá, do que envolve Mano Menezes, sua demissão e a chegada de Eduardo Cudê. Junto com o Mano sai o Sidney Lobo. Junto com o Cudê não está certo ainda quem vem, tá? E é bem possível que venha só o auxiliar técnico, não venha o preparador físico. O Inter me confirmou que o Flávio de Oliveira segue como preparador físico do Internacional, e esta é a situação do Inter a partir de agora. Cauã de Almeida deve dar o treino na terça-feira pela manhã, que é o treino de reapresentação.
até a chegada de Eduardo Cudê, que deve ser até aí no máximo quarta-feira, tá? Um dia maluco no Internacional. Para fechar, eu tenho 3 rapidinhas aqui para você, porque obviamente o mais importante e que você queria saber envolvia Mano Menezes e envolve Eduardo Cudê. Mas 3 informações rápidas. Primeira, Sérgio Rocher foi apresentado no estádio Beira-Rio, falou sobre ter escolhido o Internacional em relação ao Grêmio, disse que o Inter é o lugar certo para ele estar, das conversas que ele teve com o D'Alessandro, com o Bruno Mendes, com o Nico Lopes para vir para o Internacional. Falou também sobre o ambiente do Inter, as vaias que aconteceram ao técnico Mano Menezes. Ele disse que estava vendo um trabalho bom do Mano Menezes, isso antes do Mano Menezes ser demitido. Falou sobre a disputa com o John, elogiou muito o John, disse que é um goleiro muito interessante e que não vê problema se chegar e ficar na reserva, o que eu acho difícil que vai acontecer. Um resumo rápido do que aconteceu na apresentação do Sérgio Rocher. Alexandre Alemão foi anunciado no Real Oviedo. A gente já havia dado aqui a informação, ele está sendo vendido para o Grupo Pachuca, vai jogar uma temporada na segunda divisão do futebol espanhol no Real Oviedo, depois volta para o futebol mexicano, ou vai para o futebol mexicano, defender a equipe do Pachuca, que é o clube matriz do grupo que está comprando o Alemão, 3,2 milhões de dólares. O Inter está vendendo 70%, fica com 10 milhões de reais aproximadamente nos cofres pela venda de Alexandre Alemão. E uma terceira, Bruno Henrique treinou no CT Parque Gigante nesta segunda-feira. Um treinamento com os não relacionados e com alguns jogadores do Sub-20, mas o Bruno Henrique já trabalhou no CT e será anunciado, ao que tudo indica, na terça-feira pela manhã, como novo jogador do Internacional, contrato até o final de 2025. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds, por exemplo, de Copa Sul-Americana, tá? A América Mineiro joga contra o Colo-Colo. Odd do América Mineiro 1,96, empate 3,4 e o Colo-Colo tá pagando 4. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!